Olá, paz do Senhor para todos, em nome de Jesus. Meus queridos e prezados amigos ouvintes da Palavra de Deus, nesta oportunidade eu gostaria de ler para vocês, aqui em Apocalipse, capítulo 3, versículo 13. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Deus sempre está falando para todos nós, para toda a humanidade. E o Espírito Santo de Deus é o agente de Deus que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Portanto, se você tiver juízo, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E por que não também nas igrejas? Ok? Porque Deus sempre está falando. E assim como no Antigo Testamento, Ele falava no meio do seu povo escolhido, Israel. Assim também Deus fala hoje no meio da sua igreja. Ok? Se você então, que ainda não recebeu Cristo como Salvador, quiser ouvir a voz de Deus, além de você ler a palavra, a Bíblia, você pode procurar uma igreja e lá, com certeza, Deus vai falar com você, vai falar ao seu coração. Portanto, quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O Espírito Santo, que é uma pessoa e não uma força ativa. O Espírito Santo, que é alguém e não algo. O Espírito Santo, que é Deus e não tão somente uma força ativa, uma força em movimento. Porque o Espírito fala, o Espírito sente, o Espírito comunica, o Espírito decide, o Espírito escolhe, o Espírito batiza, o Espírito ensina, o Espírito toma decisões, o Espírito ama, o Espírito geme, o Espírito sente tristeza, o Espírito sente alegria, o Espírito sente ciúme. Portanto, o Espírito não pode ser uma força, não pode ser algo abstrato, não pode ser algo que não seja dotado de sentimentos, porque a palavra de Deus diz que o Espírito tem sentimento, que o Espírito fala, uma força não fala, o Espírito sente, uma força não sente, o Espírito ama, uma força não ama. O amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. A palavra de Deus ainda nos diz, nos declara muito mais a respeito do Espírito Santo, que o Espírito Santo que em nós habita, ele tem ciúme, que o Espírito falou aos apóstolos: apartai-me a Paulo e a Barnabé para a obra
que vos tenho chamado. Paulo desejando ir numa obra, num trabalho evangelístico e missionário, diz a palavra de Deus que o Espírito Santo não o permitiu. E então, mais tarde, ele foi para Macedônia devido a um sonho, a uma visão que havia tido. Portanto, o Espírito Santo é uma pessoa, e aqui o texto prova: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo diz às igrejas. E o que o Espírito Santo fala à igreja, no meio da igreja, no seio da igreja. Uma das coisas que o Espírito Santo faz, que o Espírito Santo fala, que o Espírito Santo nos revela, é que Jesus Cristo é o Salvador da humanidade. Jesus Cristo é o Salvador da humanidade. Diz a palavra de Deus em João capítulo 3, versículo 16. João 3,16, que Deus amou o mundo sobremaneira, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. É o Espírito Santo que nos diz. É por isso que nós acreditamos, que nós temos fé. Nós cremos nesta palavra porque foi inspirada pelo Espírito Santo de Deus. E o Espírito Santo diz que Jesus Cristo é o Salvador do mundo, pois é Ele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. E só convence quem é uma pessoa dotada de argumento, de persuasão. E o Espírito Santo é esta pessoa que nesse momento está falando ao teu coração e fala todos os dias em todas as igrejas onde tem a liberdade de se manifestar, e onde quer que seja lida esta palavra. Se você tem em sua casa, você tem a oportunidade de abrir e ouvir a voz de Deus, ouvir o Espírito Santo de Deus falar ao seu coração. Em Atos capítulo 4, versículo 12, nós ainda vemos: e em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Entre os homens não há outro nome pelo qual devamos ser salvos. Entre os homens, entre a humanidade, não há sequer nem homem, nem mulher, pelo qual devamos ser salvos, porque o nome de Jesus está acima de todo e qualquer nome. E Jesus Cristo é o Salvador da humanidade. Foi Ele que nos redimiu, derramando o seu sangue na cruz do Calvário para nos dar a salvação e a vida eterna. Portanto, você que ainda não recebeu a Cristo como Salvador, esta é a grande oportunidade da sua vida. Não leve os seus planos ímpios a cabo, não leve os seus planos ímpios até o final, até a execução, porque você vai se arrepender amargamente, você vai perecer amargamente, profundamente. Pare e pense, ouça a voz do Espírito nesse momento e aceite a Cristo como Salvador. Receba a Jesus como Senhor e Salvador da sua alma, porque Ele te ama e te quer bem. Portanto, o Espírito Santo, ele diz que Cristo é o Salvador, que Jesus Cristo é o Salvador da
humanidade. Outra coisa que o Espírito Santo, ele diz para todos nós, é quem nele crê em Jesus e for batizado, será salvo. Marcos 16:16, quem nele crê e for batizado, será salvo. Será salvo. É preciso crer em Jesus. O Espírito Santo acabou de apresentar Jesus como Salvador do mundo. E agora ele diz para você que você precisa crer nele para que você seja salvo. Você precisa exercer fé nele para que seja salvo. Você precisa escolhê-lo agora para que você seja salvo. Portanto, somente Jesus Cristo é o Salvador. E aqui nós aprendemos coisas importantíssimas, que não há outra pessoa que possa salvar a humanidade a não ser Cristo. Não há homem, não há mulher que possa salvar a não ser Jesus Cristo. Outra coisa que nós aprendemos aqui com a palavra revelada pelo Espírito Santo, de acordo com Atos 4, versículo 12, que não há nome pelo qual devamos ser salvos a não ser o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o Filho de Deus, que derramou seu sangue na cruz do Calvário para nos salvar, nos libertar, nos resgatar. O Espírito Santo ainda diz mais para você nesse mesmo livro, nesse mesmo versículo: mas quem não crê será condenado. Quem não crê será condenado. Condenado significa tão somente perdição eterna. Perdição eterna, ser lançado no inferno. Portanto, meu querido e prezado amigo, você precisa crer em Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Você precisa aceitá-lo como seu Senhor e Salvador, se você quiser ter direito à vida eterna. O Espírito Santo está falando para você neste momento, está falando ao seu coração, e você precisa tão somente crer, exercer fé naquele que tem o poder, a autoridade e a capacidade para te salvar. Número 4, o Espírito Santo ainda diz, o Espírito Santo ainda diz que Jesus Cristo está voltando. Jesus Cristo está voltando. Ele teve aqui neste mundo uma grande missão. A palavra de Deus nos diz que o Verbo se fez carne, que Deus se fez carne, que Deus se fez homem. A palavra tabernaculou-se, tornou-se um tabernáculo. João capítulo 1, versículo 14. A palavra se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Deus se fez carne, Deus humanizou-se, Deus finitizou-se, Deus fenomenalizou-se para sentir o que o homem sente, sentir as dores dos homens e dos homens, para morrer na cruz do Calvário, para nos dar a salvação. Deus tornou-se homem, Deus tornou-se homem, Deus tornou-se como eu e como você, para sentir o que nós sentimos, para ser empáticos, para derramar o seu sangue como sacrifício na cruz do Calvário para nos salvar. E ele sofreu, foi cuspido, foi esbofeteado, foi chicoteado, foi furado com a lança, foi pregado numa cruz
recebeu em sua cabeça uma coroa de espinho que rasgava o couro cabeludo e a sua testa, derramando assim o seu sangue para nos dar a vida, morrendo na cruz do Calvário, por mim e por você. E o que você está esperando? O que você está esperando? Mas chegou o grande dia e ele ressuscitou. E após a sua ressurreição, ele retorna aos céus. Em Atos capítulo 1, Atos capítulo 1, versículo 10 e 11, diz o seguinte: quando Jesus estava para ser assunto aos céus, os discípulos ficaram ali boquiabertos, e estando com os olhos fitos nos céus enquanto ele subia, eis que junto dele se puseram 2 varões vestidos de branco, os quais lhe disseram: varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Este Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu há de vir, assim como para o céu o viste, e ele voltará para buscar a sua igreja, para buscar o seu povo. E o apóstolo Paulo nos diz: nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos no abrir e fechar de olho ante o soar da última trombeta, porque a trombeta soará e nós ressuscitaremos, e os que estiverem vivos subirão ao encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. É o Espírito Santo falando para você, falando para a igreja. Você precisa aceitar a Cristo como Salvador para ter direito a morar nos céus, para ter direito neste momento a ser levado para os céus, ter seu corpo transformado, para que você possa também assim estar para sempre com o Senhor. Apocalipse capítulo 3, versículo 11, ele diz: eis que venho sem demora, guarda